bom dia para você. Está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019. Olha só, gente, faltando o quê? 12 dias para o ano acabar. Estamos juntos aqui em mais um programa. Hoje recebendo um convidado muito especial, né? Uma pessoa do mais alto gabarito, que a gente tem uma estima muito grande, que é o jornalista Hélio Machado, que está conosco aqui nessa manhã de quarta-feira, né, para que possamos falar aí sobre os assuntos da política da nossa querida Montes Claros. E aí eu vou dar o meu bom dia para ele. É um prazer ter você aqui conosco. A gente tem que sempre dizer, antes de dar o bom dia para nós, que o nosso querido Hélio Machado, nós estivemos juntos na TV Gerais, o Hélio apresentando o programa Na Corda Bamba, que levou durante... Agora vai falar o tempo, né? Mas durante muito tempo... Mais de 15 anos. Então pronto. Mais de 15 anos à frente do programa, entrevistando personalidades políticas. E hoje nós resolvemos fazer o seguinte, nós invertemos o papel, né? Colocamos o Hélio hoje de entrevistado. Ele que foi um grande entrevistador. Hélio, muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Nairlan. Bom dia, e ouvintes, telespectadores. É sempre um prazer, né, estar aqui para esse bate-papo agradável, né, com a população de Montes Claros. Na medida do possível, né, estamos aqui à disposição para responder os questionamentos que me forem feitos. Naturalmente, né, o que eu souber responder, né? Mas uma pessoa que já anda há tantos anos nos meandros, né, da nossa querida Montes Claros, política, ação social, maçonaria... enfim, uma série, né, de trabalhos que você já vem realizando há muito tempo, e a gente sabe que você vai saber responder, se não tudo, quase tudo, pode ter certeza. Né? Mas deixa eu te falar um pouquinho exatamente, antes da gente começar, um pouquinho sobre essa trajetória, né, da sua carreira como profissional, como pessoa. Fala um pouco para nós aí. Nairlan, uma carreira assim bem, digamos, bem extensa, né? Eu estou há quase 40 anos na imprensa de Montes Claros, né? Um trabalho diário, permanente, né? Comecei no antigo Diário de Montes Claros com o saudoso Décio Gonçalves de Queiroz, né? Passei também pelo Jornal de Montes Claros, né? Do Oswaldo Antunes, Valdir Sena Batista. Então, nós temos essa trajetória também. Fui assessor de imprensa da Câmara Municipal de Montes Claros por muitos anos. Estou assessor de comunicação da CDL, né, Câmara de Dirigentes Logistas de Montes Claros, há quase 30 anos. Né? É muito. No Jornal de Notícias, nós estamos aí há mais de 20 anos, 25 anos, 28 anos, uma coisa assim. Sim. Né? E mais recentemente, né, até para que a população ela saiba, ela tome conhecimento. Verdade. Há mais de um ano, né, precisamente quase 2 anos, nós assumimos o Jornal de Notícias, né, que passou a chamar-se Novo Jornal de Notícias. Importante que as pessoas saibam, né? Tá de endereço novo, né? Sim, Rua Silvio Teixeira, 293, bairro São José, estamos lá, né, assim, com aquele propósito sempre de fazer o melhor jornal, de levar a informação precisa, como ela realmente acontece, ao nosso leitor. Muito importante isso. A gente sabe que o Jornal de Notícias realmente tem um peso muito grande. As pessoas sempre querem acordar e acompanhar o que acontece no jornal. O jornal também está online, né, Hélio? Sim, nós temos o nosso site atualizado, né, diariamente, com toda essa preocupação de levar, né, a melhor, a mais precisa informação ao nosso leitor. E o jornal que tem aí essa trajetória, né, de quase 30 anos, ele foi iniciado, foi inaugurado, né, pelo empresário Edgar Pereira, e precisamos dar esse crédito a ele, né, que manteve a empresa aí ao longo dos anos, e como não tinha pretensão de continuar, nós assumimos, né, esse jornal e estamos aí nessa batalha, né, eu, a minha sócia Estela Freitas, estamos lá, né, com o jornal aí, que preocupado sempre, né, de fazer o melhor, de ajudar a construir o desenvolvimento econômico e social de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Muito bem. Bom, dado aí esse currículo extenso, né, e muito importante, muito gabaritado, vamos então entrar
numa das coisas que você domina como ninguém, Hélio, que é a vertente da política da nossa região, da política nacional também, né? Mas da nossa região. Hélio, à medida que as mudanças, né, foram ocorrendo, o eleitor também foi modificando, né? Você atribui essa modificação do eleitor, das eleições, daqueles que foram eleitos, a quê? A corrupção, a falta aos políticos terem feito vida profissional, enfim, a que você atribui essas mudanças que nós tivemos, tanto na eleição brasileira quanto na eleição mineira, por exemplo? Nós temos que atribuir, imagino, Nairlan, essas mudanças a uma série de fatores. A população cansada, né, dos políticos profissionais que prometem demais, né, construir uma vida política através da promessa, né, e nem sempre essas promessas são cumpridas. Naturalmente, né, saúde, por exemplo, educação, segurança, né, esse tripé é bandeira de campanha de todos os candidatos a cargos eletivos. Na época da campanha eleitoral, esse tripé é prioridade e ele é essencial para a melhoria da qualidade de vida da população. Mas passadas as eleições não se vê, né, priorizar efetivamente esses setores na prática. Então isso, imagino, contribuiu para desgastar esses políticos profissionais que vêm se mantendo no poder ao longo do tempo. Além do que, né, eles também, alguns, né, ou uma parte até considerável, envolvida em corrupção. Outro fator também que levou o eleitor até essa posição de mudança. Eu quero buscar o novo. Eu estou cansado, né, de votar nesses candidatos. A mesma coisa o tempo todo. Entra mandato, sai mandato, é a mesma coisa. Então, nós precisamos mudar, né? A alternativa é agora. Então, a partir de 2016, nós podemos acompanhar uma mudança mais significativa na política nacional, né? Inclusive mineira. Eu cito um dos exemplos, Belo Horizonte, a eleição do Calil, né? Calil nunca havia concorrido a um cargo eletivo. Verdade. A primeira vez em que candidatou-se, elegeu-se prefeito de Belo Horizonte, né? Uma das cidades mais importantes do nosso país. Então isso mostra o nível de mudança que o eleitor está querendo, né? Eu quero o novo, aquele que não tem vício, aquele que tem também serviços prestados, né? E o Calil no futebol, né, uma participação efetiva no Atlético, isso tudo ajudou ele a se eleger, mas o eleitor está buscando, né, o candidato que tem esse perfil, aquele candidato que tenha uma vida reta e que tenha serviços prestados. E a tendência, na minha avaliação, é de que o eleitor continue assim, né? De agora em diante, até com uma maior incidência, ele vai buscar, imagino, esses candidatos aí para votar. Ô Hélio, isso também se deu aí com a eleição do Zema, também foi uma eleição mais ou menos parecida com esse retrospecto do Calil que você citou? Também, vai. Zema não havia concorrida a qualquer cargo eletivo. A primeira vez, nem ele mesmo imaginava que fosse ter sucesso nessa empreitada, né? As pesquisas à época colocavam lá o Antônio Anastasia, ex-governador de Minas Gerais, senador da República, em primeiro lugar. Então o próprio Anastasia imaginava, não, essa aí eu vou levar tranquilamente, talvez até no primeiro turno. O que mostra que política não é assim, né? Quando o eleitor vira para um lado, aí não tem quem segura. E o resultado, o próprio Zema, né, repito, ele não esperava. Ele lançou-se na política como candidato a governador de Minas Gerais como franco atirador. Vou colocar meu nome aí para ver o que dá, para mim ficar conhecido, né? E talvez na próxima eleição entrar para valer, buscar algo mais concreto, né? Lembro que ele veio aqui a Montes Claros, numa reunião na CDL. Você podia contar as pessoas que tinham lá participando da reunião do Zema. A maioria do staff dele, né? A equipe de Zema. Né? Pessoas de fora mesmo, você podia contar, devia ter 10, 15 pessoas.
Se Zema vier aqui hoje, você tem que fazer uma reunião no poliesportivo. Verdade. Não é porque tanta gente que quer ir, que quer participar, quer estar do lado dele, quer conhecer, quer cumprimentá-lo. Não é? Eu tive a oportunidade de conversar com ele esse dia lá um tempão, depois da reunião. Né? E ele assim, timidamente, e não é que o Zema chegou lá e surpreendeu todo mundo, né? com a eleição. Isso mostra a tendência natural do eleitor de mudança, de fugir, de se afastar dos políticos profissionais. Esses políticos, imagino, eles estão com os dias contados, né? Naturalmente. Isso tem que demanda algum tempo. Toda mudança, ela demanda tempo. Mas quando, na política, ela pode ser mais depressa. Depende do eleitor. E o eleitor está querendo. Não, eu estou cansado disso aí. Então vamos mudar. Vamos votar agora naquele novo. Repito, com serviço prestado, e é importante que nós, cada um de nós, enquanto eleitor, faça essa avaliação, veja os antecedentes do candidato, tem serviço prestado, uma pessoa correta? Então, vamos votar nessa pessoa, né? Que vai também desmistificar algo que se diz, a política não presta, a política é só para pessoa desonesta. Não, muito pelo contrário. A boa política, ela é interessante. Nós precisamos exercer a política permanentemente. Tudo em nossa vida gira em torno da política. A saúde depende da política, a segurança pública, a educação, tudo na vida depende da política. Então não há como a gente dizer, eu não quero política, eu não participo. Muito pelo contrário. Nós precisamos participar e participar efetivamente. E lembro, o voto é a ferramenta que nós temos eficiente para fazer as transformações que nós entendemos ser necessárias. Agora temos que votar com a devida consciência. Hélio Machado, agora vamos falar nos meandros da política nacional. Agora, no mês de dezembro, praticamente vai fechar um ano do governo Bolsonaro. Qual é a análise que você faz do atual presidente do Brasil? Imagino, Nairlan, que a minha posição seja a posição de milhares de pessoas em nosso país. Esperávamos mais do Bolsonaro nesse primeiro ano, né? Então, até agora, nós não constatamos avanços ou avanços mais significativos. O governo está aí nessa... Faz uma coisa aqui, outra ali, uma mudança pontual aqui, mais outra acolá. Mas imagino que o grande problema do Bolsonaro é a falta de uma base de sustentação mais concreta no Congresso Nacional. Sem essa base, fica difícil governar. E ele não tem uma base numericamente que lhe garanta a governabilidade. Então isso é um problema sério. Todas as vezes que tem que aprovar um projeto do Executivo, é preciso estar articulando daqui e dali. Ele de início estava avesso a fazer concessões, mas está fazendo. Está liberando emendas para garantir a aprovação de projetos. Vai conversar com os deputados, vamos votar sim, mas e aí? Nós vamos dar nosso apoio político. O que nós temos em troca? E em troca aí, imagino que seja emendas, recursos para que senadores e deputados invistam em suas bases, né? O que é normal, não vejo nada de anormal nisso, né? Se o parlamento está emprestando apoio político, ele precisa ter um retorno. Agora, o retorno também não é um retorno pessoal. Para o político, para o deputado, para o senador, não. É um retorno que vai fazer aí, ter resultados para a sociedade, para a população, para as bases eleitorais desses parlamentares, né? Outra questão que eu julgo assim, extremamente relevante: o presidente é muito falastrão. Ele não se deu conta, parece-me até agora, de que é o presidente do Brasil. E em sendo a maior autoridade política nacional, ele tem que saber o que fala, como fala, onde fala, para quem fala.
é o que se chama, né, de liturgia do cargo. E ele fala demais, ele fala indevidamente, né, e essas falas dele têm repercussões extremamente negativas. Ele tem sido muito infeliz no posicionamento, né, dele assim, em relação a temas pontuais, questões às vezes que não lhe dizem respeito. O presidente da República não é para ficar em Facebook brigando com ninguém, não, ficar em Instagram brigando, não, de jeito nenhum. Ele tem muito mais coisa muito mais importante para fazer, que é administrar o país, que é buscar alternativas para resolver os graves problemas nacionais que se apresentam. É claro e evidente que nós não esperávamos que ele fosse resolver isso da noite para o dia, não. Pegou um passivo aí de anos e que vai demandar algum tempo para resolver. Em 4 anos ele também não consegue resolver. Mas ele pode dar uma parcela significativa de colaboração para resolver essa questão. Agora depende dele, né? Ele tem que concentrar as ações na administração e corresponder, fazer algo para corresponder à expectativa, não só de seus eleitores, mas da população do Brasil como um todo. Afinal de contas, passadas as eleições, ele é presidente da República do Brasil. Então é presidente de todos os brasileiros, não só daquela parte, daquele percentual que o levou ao Palácio do Planalto. Você acha, Hélio, que a intromissão, a ingerência dos filhos do presidente tem prejudicado o trabalho dele perante o eleitorado? Tem, claro e evidente. Isso é fato público e notório, né? Ele deveria dizer aos 3, 01, 02, 03, fiquem lá, a presidência da República não lhe dizem respeito. Aqui mando eu, aqui eu vou determinar o que será feito, né? Então ele, imagina, ele não tem controle sobre os filhos, né? Os filhos aí prestam um desserviço ao presidente, ao governo como um todo, né? Procura problema aqui, problema ali, desestabiliza o governo, contribui para desgastar o governo, né? Contribui para que o governo não consiga formar uma base de sustentação mais sólida, mais concreta no Congresso Nacional. Então, há uma série de fatores. Alguns ministros, né, foram demitidos por quê? Porque tiveram problemas pessoais, desavenças com o filho do Bolsonaro. Então, por aí se vê o nível de ingerência dos filhos, né, a ingerência familiar na gestão do Bolsonaro, e que isso é altamente prejudicial. E quais as perspectivas que você vê para o Brasil em 2020 em relação à sua economia, o crescimento de PIB, enfim, como é que você o que você pressagia, né, para o próximo ano? Nós precisamos, né, ter aí esse pensamento positivo, né? Precisamos sim, cada um, né, fazer a sua parte e ter o pensamento positivo, torcer para que o Jair Bolsonaro ele inicie o segundo ano de governo de uma forma diferente, né, que ele tenha um foco mais efetivo, mais concreto na economia. Aliás, os economistas dizem, né, que o setor já começa a experimentar alguma reação, ainda que tímida, mas já é alguma coisa, né? Isso nos faz pensar que o ano vindouro o governo pode viabilizar projetos importantes, projetos que possam aí acelerar o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, Nordeste brasileiro, área da Sudene, que nós estamos inseridos nela, né? Então, a expectativa é essa, e que ele olhe também para Minas Gerais, para o norte de Minas principalmente, né? A região que tem aí que sempre foi discriminada pelo poder público, né? Em nível estadual e federal. Eu digo sempre, né, nos meus artigos editoriais no Jornal de Notícias, eu sempre abordo essa questão, que o norte de Minas é visto
ele é localizado no mapa do Brasil somente nos períodos eleitorais, né? Aí que se vê essa importância, a importância aqui de cerca de 2 milhões de eleitores. Passado esse período aí, ninguém vê o norte de Minas, né? Para se conseguir algo para cá, um benefício para o norte de Minas, é um sacrifício, é um Deus nos acuda. Muito bem, nós estamos conversando com o jornalista Hélio Machado, estamos falando sobre política de um modo geral, nacional, brasileira, estadual, municipal, enfim. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, Hélio, quero falar um pouco sobre a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a sua representatividade. Você falou que a região norte mineira só é vista no período político, então nós temos aqui também aqueles interessados, né, na região. Enfim, como é que você analisa o que tem feito os parlamentares e o que pode ser feito, o que pode ser melhorado? E vamos falar também sobre os parlamentares municipais, vamos falar sobre os vereadores, a Câmara de Vereadores. Tivemos uma cassação aí por último, você vai comentar esse assunto. Nós estamos conferindo depois do café o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.